Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 10, já foram 10 capítulos, Educação e Paz na Família, aqui nesse trabalho em conjunto com a TV e Rádio Chico Xavier. Todos os sábados às 19 horas tem capítulo novo sendo lançado e também nas minhas mídias sociais, às segundas-feiras eu posto o capítulo novo sem o horário marcado, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Está sempre lá. Facebook eu posto no YouTube, posto uma chamada no Instagram, posto também em áudio no Spotify, para quem acompanha em áudio, às vezes no carro, indo para o trabalho. Tem muita gente que gosta só de ouvir. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje esse capítulo nos fala, nós vamos todos falar sobre a criança geniosa, vamos falar sobre educação, repressão, vamos falar sobre paz e amor, sobre atenção aos filhos e o novo mundo e muito mais, como sempre. Antes de início, eu faço a oração e convido a todos, quem quiser fazer comigo, que fechem os olhos e que podemos assim agradecer primeiramente a Deus Pai por tudo, por essa vida, por essa encarnação. Agradecemos também ao nosso amigo, ao nosso mestre, ao nosso guia, ao nosso modelo Jesus Cristo. Muito obrigado por todo o seu amor. Agradecemos a espiritualidade de luz que se faz presente sempre nos nossos estudos, nesse momento que buscamos aprender com Joana de Ângeles sob as diretrizes do nosso exemplo, Jesus. Que possamos assim dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos começar hoje a falar um pouco sobre esses temas da educação e paz na família. Lembrando que a paz do mundo começa dentro de casa. Começa no nosso aprendizado, na nossa infância, e que possamos hoje nós, pais, educadores. Quando eu falo, deixa eu já abrir um parênteses aqui, Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Ela fala sobre educadores, porque nem sempre são só os pais, ou pela falta dos pais, ou dependendo da constelação familiar, de como essa família é constituída, o papel daqueles que estão em torno dessa criança, que representam essa significância, essa importância enorme na vida desse novo ser, desse novo espírito que encarna como educadores. Então é importante essa palavra, a responsabilidade não está somente, única e somente com os pais. Pode muitas vezes estar com o avô, com um tio, com um primo, às vezes com uma vizinha, às vezes com aqueles que estão próximos, que constituem às vezes amigos da família também, dependendo de como essa família é constituída, os amigos também podem fazer parte dessa educação desses novos seres que aqui se encontram, esses novos espíritos que chegam no nosso seio familiar, tá bom? Só dar essa prévia para a gente lembrar dessa palavra educadores, que é muito importante, que Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Então vamos lá, o primeiro trecho que a gente separou aqui foi o seguinte: Joana de Ângeles nos diz: os instintos que caracterizam o ser infantil devem ser orientados desde os primeiros momentos após a vida intrauterina, trabalhando-os e disciplinando-os de forma que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que devem viger na constelação familiar. É certo que, no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivências, nem sempre dignificantes, merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações saudáveis. E aí a gente vai falar dessa história de criança geniosa, ou melhor, desse espírito que chega ao nosso lar. Hoje nosso filho, hoje membro da nossa família, e o convite é a observação.
Vamos observar. Observar o quê? Observar nessa criança muito bonitinha, a maioria das vezes, muito boazinha, muito engraçadinha, uma graça, mas cheia de história. Tem história aí, tem bagagem. E nessa bagagem tem coisa positiva, mas também tem coisa negativa. Tem vivências, experiências, mas também há tendências para o bem e para o mal. E a criança, como é só instinto, fica até mais fácil de perceber, porque não tem filtro. Sabe essa história que a criança não tem filtro? E solta as coisas muito naturalmente, porque não está preocupado com o que os outros vão achar ou deixar de achar. E ali a gente pode estar percebendo, de alguma forma, estar com mais atenção e tentando direcionar ou canalizar naquilo que se manifesta, principalmente no que é negativo. O que é positivo, deixa correr e vamos gozar, vamos estar felizes com essas experiências da criança, com essa vivência, com as coisas boas. Mas quando se apresenta algo que nós já percebemos através da nossa observação que não está muito legal, cabe aí aos educadores ajudar nessa formação, nesse moldar, digamos assim, dessa nova personalidade que vem sendo adquirida. Como o Joana de Anjos nos falou aqui, o foco vai ser sempre o amor e o respeito. Amor e respeito. O que está longe disso ou que contraria isso merece a nossa atenção, merece a correção, merece a educação, mas sempre com amor. O que acontece demais na vivência como um todo, nas famílias, por aí se percebe muito isso, é o seguinte: a criança já começa a demonstrar alguns sinais, algumas questões vinculadas a egoísmo, ao orgulho, e aí os pais, ou melhor, os pais barra educadores, têm aquelas frases prontas do tipo assim: ah, não, não se preocupa com isso não, é que o meu filho, ele tem muita personalidade. Ou então, daquela coisa assim: ah, isso é coisa de criança, logo passa, é assim mesmo, não se preocupa com isso não, isso é besteira. Não dando atenção, sabe? Ou então, naquela: ah, meu filho é muito genioso, desde sempre, ele é muito genioso, ele é muito especial. Como se isso fosse um atributo na positiva, querendo enxergar um mundo cor-de-rosa, talvez, não sei. Mas, no mínimo, eu diria, passando pano para algumas questões que estão sendo apresentadas ali. Lembrando, somos espíritos reencarnantes com histórias positivas, mas também histórias negativas. E todos nós aqui encarnados necessitamos aprender muito. E o teu filho ou teu familiar que chega agora também necessita, como eu e como você. E fina flor do campo, eu te garanto que ele não é. Ou muito pouco provável, ele vai ser um espírito de luz missionário reencarnando aqui. Muito provavelmente ele tem sim, como eu, como você, como todos nós, atributos a serem melhorados, aspectos relacionados ao egoísmo, ao orgulho, que podem ser desenvolvidos nessa seara, nesse aprendizado, no amor, para serem transformados em humildade, em caridade, em bondade, em tudo de positivo, que é o que a gente busca, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui de Joana para a gente refletir um pouco. Joana nos diz: ao invés de ao invés de coibir-se a criança nas suas manifestações no lar, em nome da educação, deve-se estimulá-la a ser autêntica, evitando-se a dissimulação e a hipocrisia, por cujos mecanismos psicológicos agrada aos adultos, ocultando sua realidade, a sua sensibilidade. E aí a gente vai falar sobre educação-repressão, que é algo que provavelmente fez parte e ainda faz parte muito
fez parte da nossa educação, ainda faz parte nesse processo educacional de muita gente. A educação repressão. E o convite que a Joana nos faz aqui é, ao invés de reprimir, vamos estimular. Ao invés de dizer não e pronto, e ponto, muito naquele sentido de que quem manda aqui sou eu, cala a boca, ao invés disso, vamos explicar, vamos sentar e conversar. Não só falar, mas vamos escutar também. A troca é quando a gente senta com esse filho, com essa criança e tenta dialogar com ela. Não é só cala a boca que eu estou falando, escuta, baixa a cabeça, olha para o chão, aceita, engole e segue a tua vida. Vai para o teu canto, vai para o teu quarto. Se precisar de castigo, faça sim. Mas tenta conversar antes, tenta explicar o porquê que ela está sendo castigada, porquê que ela está no quartinho para pensar, o cantinho do pensamento, o que quer que seja. Tenta trocar, tenta se aproximar e não afastar. Porque o que acontece na repressão pura e simplesmente, nesse não sem explicação, vai gerar um movimento nas crianças. E disso eu garanto que muita gente vai se lembrar do passado, ou vai se reconhecer nisso que eu vou dizer agora. O que acontece é um movimento só. Vai ter uma criança na frente do papai e da mamãe e uma criança longe delas. Se eu digo criança, adolescente, adulto. Quando na frente dos nossos pais, muitos de nós, éramos os bonzinhos, comportadinhos, sentadinhos direitinho, biquinho calado, sem falar, com muito mais medo do que respeito, com medo dessa repressão, com medo do que pode vir ali. Antigamente, muitos de nós sabemos que não precisava nem falar nada, era só na base do olhar, já amedrontava e já engolia seco, por muita história, cada um com a sua história. Mas saindo dali, o que acontecia? A gente era o que nós somos, longe dos nossos pais. Então hoje as crianças, da mesma forma, para não viver esse mundo de faz de conta na frente dos pais, o mundo da hipocrisia, e os pais acreditando que porque na minha frente é assim, então é assim o tempo inteiro, e não é. Pergunta, a gente deixou de ser quem nós somos porque o nosso pai reprimia ou não? Interrogação. Estou falando de repressão, não estou falando de educação, estou tentando diferenciar um pouco aqui, porque também há educação através da repressão, mas a gente vai numa outra vertente. O importante é a gente se questionar nesse processo educacional de hoje, com os nossos filhos ou com aqueles que nós temos esse papel de educador, o quanto essa repressão que muitos de nós vivenciamos e que foi normal no nosso tempo, pode colaborar ou não. Porque a ideia é a gente melhorar, pessoal. Não é porque meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô faziam assim que eu tenho que replicar isso. Se eu percebo atributos positivos, é claro que eu vou replicar. Mas se tem questões ali que eu não concordo muito, ou é de uma outra época, um outro pensamento, posso adaptar com aquilo que eu acredito, com aquele entendimento que eu tenho hoje, eu vou sim aproveitar e vou desenvolver uma técnica melhor ainda. Eu vou replicar o que é bom, mas vou pegar aquilo que não era tão bom assim, ou aquilo que era ruim, e vou alterar. E a questão da repressão é uma dessas. Dá para se educar com amor de uma forma incisiva, sem ser repressivo, sem ser taxativo, sem mandar calar a boca que eu estou falando e quem manda aqui sou eu. Tá bom? Eu acho que é por aí. Vamos seguindo? Isso é um convite, tá bom, pessoal? De novo, acredito que Joana de Ângeles e eu muito menos, estamos aqui, eu muito menos mesmo, mas Joana de Ângeles, a gente está aqui para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Cada um faz o que quiser, da maneira que quiser, relembrando, livre-arbítrio, que temos aqui um direcionamento, uma explicação de um caminho a ser seguido, o caminho do amor. Agora, cada um segue da maneira que quiser, do jeito que quiser. Tá bom, pessoal? O certo e o errado cada um define. A gente vai aqui tentando aprender com aquele que nos deixou o caminho das pedras direitinho rumo à felicidade.
que se chama Jesus. Vamos seguindo? Próximo trecho que eu separei. A paz é construída no sentimento do ser humano, jamais podendo ser imposta. Por essa razão, a educação deve ter em mente a realização da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que o indivíduo se transforma em pacificador onde se encontre. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir-se o equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa ao mesmo tempo, sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. Deixa eu só fazer um comentário aqui, gente, no final, que ela separa muito bem também, Joana, que é algo que a gente faz alguma grande confusão entre paixão e amor. A paixão está muito mais vinculada a essa questão instintiva ainda, a essa emoção inicial abrupta, esse calor às paixões, pode ser num contexto familiar, pode ser num contexto de relacionamento homem e mulher, num relacionamento como um todo, não só homem e mulher, homem, mulher com mulher, com animais, da maneira que for, tá, gente? Ou entre amigos, em qualquer contexto que for. A paixão e o amor. O amor não emoção, o amor sentimento desenvolvido, adquirido. Essa vivência, essa experiência, algo muito mais profundo, muito mais sólido, muito mais consolidado do que uma paixão. Através da paixão podemos chegar ao amor, mas nem sempre. Existe muita paixão sem amor. E esse instinto está muito mais ligado à paixão de uma forma geral. E muita gente acha que é a mesma coisa. E não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, desculpa, tem a ver, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então vamos seguindo aqui o raciocínio. Espera aí, deixa eu ver se eu apontei mais alguma coisa. Sim. Então a gente vai falar agora sobre paz e amor. Que eu separei aqui essa construção. A paz é construída no sentimento do ser humano. Então, pessoal, é o seguinte. A paz, vamos falar um pouco de paz e de amor. A paz é só mais um reflexo do amor. O desenvolver, o desdobramento, ou um dos desdobramentos do amor é a paz. E quando a gente fala desse amor, vamos relembrar o que falamos muito aqui, o que Joana fala muito, é o amor construção, o amor aquisição. Nós adquirimos, nós construímos amor e também podemos ensinar, podemos repassar, podemos estimular a realização desse sentimento com aqueles que estão ao nosso entorno. E no caso, falando nesse capítulo de crianças, também com os nossos filhos, com aquelas crianças ao nosso entorno. Também podemos fomentar, estimular, regar essa plantinha que se chama amor dentro desses corações, com esse espírito que todos nós temos ali, a centelha divina é essa, amor. Entenda como você quiser, porque isso é muito difícil de falar, até porque a gente está falando de sentimento, e quando a gente fala de sentimento, a gente pode teorizar aqui, trazer muito estudo e muita teoria sobre o amor, mas sentimento é uma experiência pessoal, é através da vivência, vivência, e a gente pode falar muito sobre a beleza do amor do Cristo que veio aqui nos ensinar, pura e simplesmente, como amar. Só que cada um ama de uma forma, de uma intensidade, de uma maneira. Como eu já falei bastante e vou repetir. Aliás, a gente sempre repete tudo, né, gente? Acaba que a gente, semana por semana, a gente vai repetindo. Mas sabe por que a gente repete? Porque a gente precisa aprender, entender ainda, compreender a fundo o que a gente não compreende muito bem. Então, essa história do amor é o seguinte: não existe amorômetro para dizer se eu amo mais do que o outro, ou se eu amo assim, ou se eu amo assado.
da direita para a esquerda, de cima para baixo, de um lado para o outro. O importante é a gente comparar sim, mas sabe o quê? Nós conosco mesmo. O quanto hoje eu estou mais amoroso, o quanto hoje eu estou aprendendo a amar do que comparando comigo mesmo há um mês atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás, há uma semana atrás, há um dia atrás. Como é que eu estou desenvolvendo esse amor em mim? Que aprendizado que eu estou realizando nessa encarnação, nessa vertente que é o amor? Posso resumir para vocês. Tudo que a gente está caminhando vai levar a uma direção só, ao amor, a esse aprendizado. Independente do caminho que a gente siga, há vários caminhos e todos eles têm a sua importância, o seu significado, mas o amor é o mais importante, tá bom? Então, o melhor método para a educação, educação por amor, ou através do amor, só o amor é a saída. E falando de educação, só relembrar outra coisa que tem muita confusão também. Amar não é passar pano na cabeça de criança, não, tá? Não é porque eu amo que eu tenho que dizer sim para tudo, porque eu amo muito eu não consigo dizer não para o meu filho ou para minha filha. Ou então, não é porque eu amo que aí eu não vou exigir muito certas questões que eu vou magoar, porque eu não quero criar conflito, eu não quero criar estresse. É sim, sim e não, não, mas com amor, tá bom? A gente tem que focar em disciplina, em respeito e falar não também às vezes, mas dá para falar não com amor. É melhor falar um não com amor dentro de casa, ensinado, explicado, por mais difícil que essa criança vá receber esse não, e às vezes é muito complicado, realmente, do que receber na rua com uma paulada na cabeça. Desculpa a figura de linguagem, mas é mesmo assim. No mundo fora de casa, depois quando adulto, quando mais velho, não vai ser de uma forma amorosa como você, pai, você educador, pode dar hoje, enquanto criança, já ensinando as regras, a disciplina, a coisa certa e a coisa errada na vida. Cabe a nós, pais, educadores, ter essa atenção, digamos assim, nesse desenvolver dessa criança. Tá legal? Vamos seguindo? Próximo trecho que eu separei aqui foi esse. Joana de Ângeles nos diz: infelizmente, a criança não é devidamente valorizada, tornando-se mais um objeto de exibição dos pais, que lhes não dão a atenção indispensável, o carinho e a assistência no lar, muito preocupados em oferecer coisas inúteis, resguardando-se no egoísmo doentio de que me perdi. Oferecer coisas inúteis, resguardando-se no egoísmo doentio de não se darem a si mesmos, embora com menos conforto e mais esforço na manutenção da família. Então a gente vai falar aqui sobre esse processo da atenção dos pais, atenção aos filhos. E aí eu faço uma pergunta, mais um questionamento. Qual o tipo de atenção que a gente está dando aos nossos filhos? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente dá atenção, mas de uma forma, no mínimo, questionável ou baseada em questões materiais com alguma significância, alguma importância. Mas será que é por aí? Vou dar um exemplo aqui clássico que acontece demais nas nossas vidas, na sociedade, nas famílias em geral, ou muitas delas. É assim: ah, Nelson, seguinte, eu amo muito, muito, muito meus filhos, então eu faço tudo por eles, eu trabalho demais, você não faz ideia. Eu saio de manhã, ele está dormindo, meu filho, a minha filha, trabalho o dia inteiro. Quando eu chego, ele está dormindo, eu mal tenho tempo de ver, eu só conheço meu filho dormindo, porque eu não tenho a vivência com ele de dia. Infelizmente, eu tenho que trabalhar muito, porque a vida é muito difícil, é muito complicada. Eu só tenho
um dia por semana de descanso, mas sabe o que acontece? Eu tô morto, eu não me aguento em pé, eu durmo o dia inteiro, infelizmente, é bem que eu queria tanto estar com meu filho e com a minha filha, mas eu não consigo. Mas sabe o que acontece, Nelson? Compensa, ainda assim vale a pena, sabe por quê? Porque eu dou tudo para ele, tudo de bom e do melhor. Eu dou o último celular, o último tablet, dou as melhores roupas. Ele tem, às vezes, no caso, tá? Estou dando um exemplo aqui. Tem uma babá, tem uma empregada, tem tudo que de bom e de melhor que eu possa dar, materialmente falando, ou melhor dizendo, tudo que a matéria pode pagar. Ponto. Mais ou menos essa história, eu acho que essa história se replica muito não só no Brasil, não só em Portugal, no mundo como um todo, baseado em questões materiais. E daí eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu acho que essa reflexão que o Joana de Ângeles nos traz aqui. Será que é essa atenção, será que é essa educação que a criança necessita? Interrogação. Será que é esse o papel do educador ou dos pais? Interrogação. O que eu posso dizer, ou me arriscar a dizer aqui, é o seguinte: nesses casos, quem está educando não são os pais. Sabe quem é que está educando? Aquele youtuber lá que o teu filho ou a tua filha fica vendo o dia inteiro, no último tablet, no último iPad que você deu de presente, o mais moderno. Quem está educando vai ser a babá que você está conseguindo pagar, ou uma empregada, ou um vizinho, ou com sorte, um avô, uma avó que vai estar ali nutrindo essa criança com valores e com questões importantíssimas para esse espírito reencarnante sob a nossa guarda. E o nosso papel de responsabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso, Nelson? Eu estou criticando quem está só focado no aspecto material, em prover tudo de bom e de melhor para as crianças? Não, não estou fazendo isso. Cada um faz o que quer, da maneira que quiser. E claro que a questão material é importante da gente prover, principalmente educação, saúde, questões básicas que custam dinheiro e custam muito caro. Mas como Joana de Ângeles nos diz aqui, agora não sou eu, Nelson, tá, gente? Ela nos diz o seguinte: oferecer, como é que ela fala aqui? Muito preocupados em oferecer coisas inúteis. O que é útil e o que é inútil para essa criança? Será que tem que estar na moda? Ela tem que ter os últimos brinquedos, os brinquedos tops, as últimas bonecas, as últimas roupas, o garoto, o último videogame e a última camisa de time de futebol. Não sei, estou aqui colocando coisas que me vêm à cabeça. E a educação, porque tudo isso custa dinheiro, e para custar dinheiro eu tenho que trabalhar. E trabalho nos toma nosso tempo. E talvez esse tempo a gente poderia estar trocando, vivendo com essa criança, ou não. Fica a questão, de novo, não vou dizer que é mais ou menos importante, porém, será que existe equilíbrio aí? Será que a gente não está só focando no material, esquecendo das questões mais importantes, que são os valores, que é o amor, que é passar tudo isso no papel de educador? Fica a pergunta. Tá? Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade. As guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que se constroem. Porém pelos homens que as constroem. Educar desarmando dos sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. Dessa maneira, os educadores são responsáveis pelas expressões da paz ou das guerras que venham a acontecer. E aí, Joana coloca esse papel de responsáveis, fazendo uma leitura de guerra
e de paz. E a gente vai falar agora sobre esse mundo novo, ou esse novo mundo que começa dentro de casa. Começa nesse lapidar dessa pedra bruta em potencial que são essas crianças ao nosso entorno. Quem faz guerra e quem faz paz não são as armas, são os homens que fazem as guerras para matar, para destruir, para dominar, para escravizar, para magoar, para ferir. Quem somos nós, espíritos? Interrogação. Coisa boa nós não somos, já sabemos disso. Lembrando, esse espírito que chega ao nosso lar tem amor, claro que tem amor, mas também tem sentimentos negativos, ou vamos dizer assim, menos nobres do que o amor. Sentimentos esses que podem ser desenvolvidos. Esse espírito que chega ao nosso lar tem caridade, sem dúvida alguma, mas também tem egoísmo, também tem orgulho. Que papel é esse? Como é que a gente pode potencializar uma coisa ou outra coisa? Como é que a nossa educação pode colaborar ou prejudicar, ou acentuar aspectos negativos, às vezes nessa vivência do dia a dia? Ou, melhor dizendo, passando pano, como eu falei ainda atrás, percebendo logo ali que é algo que não é muito legal, mas achando engraçado, porque é criança, e quando é criança tudo é engraçado. Porque às vezes fazer aquele mesmo movimento que a criança faz quando adulto é algo que choca, é algo que desagrada, é algo que a gente não acha nada engraçado. Mas quando está ali numa criancinha pequenininha, com aquela vozinha, com um jeitinho, a gente acha engraçado. E é mesmo engraçado. Mas não deixa de ser manifestações importantes desse espírito reencarnante, tá bom? Então, lembrando, o que a gente pode fazer nesse papel dessa aprendizagem, dessa construção do amor, que nós entendemos ainda muito pouco e somos muito ignorantes como um todo. Mas ainda assim, lembramos, estamos aqui para isso, para aprender a amar, para replicar e para multiplicar, não só entre aqueles que estão no nosso lar sob a nossa guarda, as crianças, mas também com o próximo como um todo, tá bom? Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Palavra-chave de hoje, criança. Então, se você ficou até o final e gostou, eu peço para você, escreve para mim, por favor, aonde você está assistindo esse conteúdo, a palavra criança. Tá legal? Vou fazer a oração agora e quem quiser comigo, eu convido a fechar os olhos e agradecemos assim a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso exemplo, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca e nos acompanha, a Joana de Ângeles por todo esse aprendizado, por estarmos aqui reunidos, buscando esse conhecimento, buscando esse aprendizado no amor e nessa dinâmica nas nossas famílias e pedimos assim autorização para dar encerrado mais esse estudo desse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, esqueci de falar, semana que vem, capítulo 11, que se chama Educação Doméstica. Capítulo 11, semana que vem, estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.